Ai, Flor de Lis, até que fim o nosso encontro deu certo hoje, né? Não foi, eu tava Ai, doida Flor pela de Lis. acontecer. Agora deixa eu perguntar um negócio a tu. Será que tu vai me aguentar? O Mago Velho aqui é bom. O Mago Velho aqui vai arregaçar tu todinha. E é. Não tô dizendo não. Ixi, Maria, pois Mago vem Velho é bom logo. de cama. Vamos. Chega que eu tô no fogo danado. Ave Maria, o Mago Velho é bom de cama mesmo. Não disse se tu gostou, tu não gostou não, tu amou, porque do jeito que tu tava lá, Ave Maria, o Mago Velho é bom de cama. Não disse a tu que eu tá arregaçar? Eu gostei. Gostou? Ah, vou logo dizer um negócio a tu. De 0 a 10, minha nota é quanto? Eu não gostei de jeito nenhum. Oxê. E outra coisa, sabe qual é a nota que eu te Aham. dou? Eu vou te dar um 3. Oxê. E a partir de hoje, eu vou lhe chamar de PM. Ah, porque eu sou grande e eu tenho um porte grande, né? Aí quer dizer que PM vai ser um apelido carinhoso pra mim pra quando nós vir de novo, né? Tu tem um porte Sim. grande. Tu tem muito é o pau miúdo. É como Eu a não história. quero mais de jeito nenhum. É, tu tem muito é o pau Oxê. miúdo mesmo. Conversa essa, mulher. Eu dei o meu melhor. Eu já tava me sentindo à toa, pensando que tinha botado a mulher lá na nuvem, mas a mulher veio com um apelido. Ixi, Maria.